com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, que essa paz habite e reine em nossos corações para sempre. Hoje vocês estão aqui para assistir mais um vídeo do canal e do projeto Guarda no Coração. Sejam todos bem-vindos. Hoje é o nosso quinto vídeo. Se você perdeu algum dos vídeos anteriores, assista e não deixe de memorizar nenhum dos versículos ensinados. Vamos prestar atenção e ficar atentos ao que o Senhor tem para falar conosco neste dia, ok? Vamos lá? Hoje eu vou apresentar para vocês o nosso versículo que será memorizado. Primeiro, vocês vão pegar as Bíblias de vocês e abrir o livro de 1 João, capítulo 1, e versículo 9. Vamos lá? Corre lá, pega a sua Bíblia, 1 João, capítulo 1, e versículo 9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos repetir? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Lembra do versículo e da história passada que a tia Erli contou? Sim, ele falava de como Jesus nos purifica do pecado, né? Ele falou que Adão e Eva pecaram, mas Deus mandou o seu único filho para morrer por nós. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas tia Natália, eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, mas às vezes eu ainda peco. E aí, o que eu devo fazer? Ah, sim! Hoje você vai aprender o que diz esse versículo. Confessar a Deus para ser perdoado. Lembra que a tia Erli falou sobre o pecado? O pecado ele nos traz sujeira, nos machuca, nos faz chorar, nos deixa triste, e que o pecado nos afasta de quem? De Deus. Sim, o pecado nos afasta de Deus. E às vezes nós sentimos inveja, vergonha, e aí às vezes também eu faço coisas que eu não deveria, que a palavra de Deus não gosta. Eu olho coisas que não é para minha idade, não alegra meu coração e nem o coração de Deus. Eu penso em coisas mais e acabo efetuando elas. Eu falo mentirinha, palavrão, que magoa o coração de Deus. Eu ando por lugares que o meu pai e minha mãe proibiu e mesmo assim eu fui. E eu escuto coisas que eu não deveria também. E aí, se acontecer alguma dessas coisas comigo, se eu pecar, o que a palavra de Deus diz? Que nós devemos confessar ao Senhor. Mas o que é confessar? Vamos aprender. Sabe o que é confessar? Confessar é você reconhecer que errou, ele falhou com alguma pessoa, nesse caso, com o nosso Deus, não é verdade? Então, eu vou ensinar para vocês 3 passos de como confessar a Deus, pois a Bíblia nos diz lá em 1 João 1, versículo 9, que Ele é justo, Ele é fiel para nos perdoar, ok? O primeiro passo a ser feito, se você pecou contra o Senhor, é necessário você se arrepender verdadeiramente, de todo o coração. Não é bater no coleguinha e dizer me perdoa Deus e no outro dia bater de novo. Será que uma pessoa dessa realmente se arrependeu? Não. Se arrependeu é confessar, chorar e não voltar a fazer. O primeiro passo é se arrepender.
E o segundo passo, tia Natália? O segundo passo, você vai orar confessando a Deus o que você fez, se você pegou em algo, se você falou algo, se você pensou algo que desagradou ao Senhor. Então você vai falar para Deus, tá? Porque Jesus, ele é nosso advogado e ele roga por nós. E o terceiro passo? O terceiro passo, você vai receber no seu coração o perdão de Jesus e mudar de atitude, não fazer mais, porque o Senhor é fiel e justo, Ele é justiça. Então, Ele conhece o nosso coração. Não esqueça de falar com a sinceridade do seu coração, porque Deus, Ele nos conhece, Ele nos sonda, Ele sabe o que nós estamos passando e o que nós estamos sentindo. Mas é necessário que você confesse seus pecados diante dEle, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Já que nós estamos falando de perdão, de confissão, de salvação, a Bíblia Sagrada tem uma história que representa muito bem esse versículo. Ela está lá no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 19. A historinha vai do versículo 1 até o versículo 10. E ela se chama Zaqueu, o publicano. E vocês vão aprender hoje cada detalhe dessa história. Vamos lá? Essa história começa dizendo que Jesus entrou na cidade de Jericó. Lembra lá de Jericó? Aquela que as muralhas caíram? Sim, Jesus estava entrando na cidade de Jericó. E aí, por onde Jesus passava, uma grande multidão acompanhava ele. Algumas pessoas estavam famintas, outras estavam querendo ouvir a palavra dele, outras desejavam ser curados, eram cegos, aleijados, surdos, leprosos, pessoas que estavam sedentas de ouvir a palavra de Jesus. E aí, Jesus estava passando pela cidade de Jericó, é isso mesmo. Ele estava passando pela cidade de Jericó e tinha muita gente ao redor. Muita gente, a multidão apertava Jesus, empurrava Jesus e aí ele estava passando por lá. Lá, a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, que lá morava um publicano. O que era isso, professora? Esse publicano se chamava Zaqueu. As pessoas não gostavam de Zaqueu. Será por quê? Ele também era judeu, ele pertencia àquele povo, morava naquela cidade, vivia lá, só que ele fazia uma coisa que eles consideravam errada. Ele trabalhava para o Império de Roma, ele era colhedor de impostos. Ele ia nas casas e recolhia os impostos das pessoas. E por que isso era errado? Porque as pessoas achavam que era uma traição para o seu povo trabalhar para Roma. E também Zaqueu fazia uma coisinha que era errada. Ele cobrava a mais do que ele devia. A Bíblia diz lá em Lucas que ele era um homem rico, ele tinha muita posse, ele tinha dinheiro, porque ele cobrava mais moedinhas do que ele devia cobrar. Então, Zaqueu desejou ver Jesus, mas ele tinha um probleminha também. Ele era baixinho e a multidão cercava, ele levantava a cabeça, mas não conseguia ver Jesus. Ele teve uma grande ideia. Lá perto existia uma figueira brava, que era uma árvore alta. E aí Zaqueu pensou, já sei, eu vou subir naquela árvore, de lá eu vou conseguir ver o mestre. Zaqueu subiu na árvore e ficou
Então, Jesus passou. Quando Jesus olhou para cima, quem ele viu? Zaqueu. Zaqueu estava lá na árvore. E no versículo 5 ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu não pensou duas vezes, desceu, se apressou e ele recebeu Jesus com tanta alegria, que Jesus jantou na sua casa naquele dia. Zaqueu, ele se arrependeu de verdade do que ele estava fazendo. Ele estava roubando as pessoas. Ele chegou para Jesus e falou: eu vou repartir metade da minha riqueza para os pobres. E Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus entrou na casa de Zaqueu, jantou na casa de Zaqueu. E aí, Jesus ficou muito feliz com o arrependimento de Zaqueu. Zaqueu, ele confessou que ele tinha pecado e ele reconheceu o seu pecado, ele disse que devolveria, então ele ia fazer o bem a quem ele já tinha feito mal, restituiria 4 vezes mais quem ele havia roubado. As palavras de Jesus, lá no versículo 9, foram: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Jesus disse lá nesse versículo 10 também que ele veio para salvar, veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Zaqueu estava perdido e Jesus, ele veio para salvar os perdidos. As pessoas que estavam ao redor começaram a murmurar, dizendo: como pode Jesus, o Salvador, jantando com um publicano, um pecador, um ladrão? As pessoas não gostavam de Zaqueu, mas Zaqueu, ele se arrependeu de verdade. Então Jesus disse isso: o médico vem curar aqueles que estão sãos? Não, o médico vem para os doentes. Então o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus estava explicando que se nós confessarmos como Zaqueu os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. De Zaqueu explica perfeitamente o versículo para memorizar de hoje, que está em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Zaqueu era injusto e foi perdoado pelos seus pecados. Ele confessou e agora tem um novo coração regenerado pelo poder da palavra de Deus. Para nós fixarmos melhor este versículo, vamos aprender uma canção? Para
Pai do céu, muito obrigada pela presença de cada uma dessas crianças. Abençoe suas vidas e guarde os seus corações. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima. Tchau!